Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se tens mágoas, volve agora a Cristo, o melhor amigo que tu tens. Eis que está a ti sempre achegado, pronto a dar-te seus melhores bens. Leva a Cristo as tuas mágoas, vai com Ele ter, vai sem mesmo te deter. Leva a Cristo as tuas mágoas, que Ele as troca todas em prazer. Leva a Cristo as tuas mágoas, vai com Ele ter, vai sem mesmo te deter. Leva a Cristo as tuas mágoas, que Ele as troca todas em prazer. Então, meus ouvintes, vamos ouvir mais verdades. Acabamos de ler na Carta aos Romanos, capítulo 6, do verso 17 ao verso 23. E constatamos realmente que o fim dessa natureza terrena é morte.
Vamos concluindo, tendo consciência realmente do que somos como homens. Por isso, São Tiago, se referindo a um dos maiores profetas, se referindo ao Espírito especial de Deus, enviado à terra por 5 vezes, se referindo a Elias, ele disse que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que somos. Ora, se Elias era sujeito às mesmas paixões que somos, então está claro, isso é desde o princípio, nós sabemos que não há homem nascido de mulher que possa ser infalível, possa ser Cristo na terra, possa ser sumo pontífice. Isso está claro. É tanto assim que Deus fez pacto com o homem dentro desta perspectiva, mas nenhum dos pactos que ele fez o homem pôde cumprir. Por fim, ele fez o pacto com Abraão incondicional. E nós devemos reconhecer, em primeiro lugar, que somos falíveis em todos os aspectos, como homens, como carne. O povo se esquece de que seus deuses são humanos. Isso quer dizer que o povo endeusa o homem, dá infalibilidade para um homem, idolatra o homem. É assim no esporte, na vida artística, do cinema, da música. E depois, quando esse homem tem que mostrar que é homem, não é? Que é falho, aí então o que fazem? Matam o homem. A mesma lei, a mesma mídia que põe lá em cima, joga cá embaixo, pisa depois. O mesmo homem faz isto. Se esquecem de que são homens. Isto quer dizer, todos pecaram, todos pecam. Agora, só há um remédio. E esse remédio começa pela oração daquele publicano pecador. O fariseu estava lá, batendo no peito, lá, sei lá, e gritando lá, e aquela oração de fariseu. Eu não sou como esse publicano, eu não faço isso, não faço aquilo. E, de repente, o publicano humildemente orou dizendo: tem misericórdia de mim, miserável pecador, ó Deus. Resultado, aquele que orou assim, reconhecendo, voltou justificado para casa. E o fariseu continuou sendo fariseu. Mas há um meio correto, há uma via correta. Esta via é o sangue de Emanuel. Correu aqui nas veias de Emanuel, que nos livra e apaga todos os nossos pecados. Esse Emanuel, esse Cordeiro sangrento, nos representa diante de Deus, em seu ofício de pai, de rei, que não pode admitir chegar após si nenhuma imundície. Mas ele próprio proveu o meio. Ele próprio comprou a igreja com seu próprio sangue. Então ele vê o vermelho através do vermelho, e por isso é branco, é alvo, mais alvo do que a neve. Alvo mais do que a neve, alvo mais do que a neve. Agora, existe uma libertação do pecado, daquilo que nos condena. Essa libertação não é um divórcio. É que um velho marido morre. Então nasce uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Aí então Calvino disse: uma vez salvo,
para sempre salvo. Já vem Armínio dizendo, não é assim. E nós já analisamos isso. São duas classes de salvos. E para esta primeira classe, a coisa é muito mais difícil aqui na terra. A coisa foi muito mais difícil para Abraão. A coisa foi muito mais difícil para Moisés, para Josué. A coisa foi muito mais difícil para Ruth, Noemi, do que para Orfa. A coisa foi muito mais difícil para Davi. E assim você vem vindo, passa para o Novo Testamento e vê como foi difícil para a igreja primitiva. Como foi difícil para São Paulo, para São Pedro. E Davi, no Salmo 73, chegou a dizer que esteve com seus pés em lugares escorregadios, porque ele via o ímpio prosperar. E ele, sendo justo, sofrendo tanto. Mas note, até que entrei no templo de Deus, então atinei com o fim deles. Você está vendo como foi custoso para o nosso irmão Jó? O quanto foi custoso para Maria depois que ela recebeu a visita do anjo e concebeu do Espírito Santo? Então a coisa é mais difícil. E você, por si mesma, espontaneamente escolhe. Você vê que quando Noemi mandou as suas noras voltarem, porque sua vida era amarga. Me chame de Mara. Mara quer dizer amargura. As águas de Mara eram amargas. Vocês voltem, vocês são novas, vão se casar. Então, o que aconteceu? A órfã chorando. Como essa igreja chora. Noemi representando a igreja ortodoxa, a Ruth, por sua vez, a escolhida dos gentios, a órfã essa nominal, que volta, como São Pedro disse, volta ao vômito. Volta ao vômito, volta ao lamaçal. Volta aos credos, volta aos dogmas, volta para a política, volta para aquilo que vomitou no início da era, quando sofria realmente por causa da mensagem de sua era. Mas volta. O remanescente, aqueles que ficaram, que se denominaram, voltam. É órfã. Por quê? Você quer o evangelho mais fácil? Você quer uma igreja mais social, que combine com sua posição social? É assim que é a coisa. Isso é analisar friamente, da forma que é. Não é lendo catecismo, não. Nessa mensaginha escrita, não. Isso aqui você vê que é realmente um fato. Tem que ter igreja e evangelho para cada classe social. É porque o governador, o senhor doutor fulano de tal, o grande empresário, não pode estar ali lavando os pés daquele carroceiro, é claro. Para começar, eles nem têm lava-pés. Eles não cumprem a ordenança de Jesus. Eles não têm a ceia conforme ela deve ser. Agora, estrada larga não é para a noiva, não é para a esposa do cordeiro, porque ela dá a vida pelo seu prazer. O prazer dela está na lei do Senhor, e nessa lei ela medita de dia e de noite, porque ela é como uma árvore plantada junto a ribeiros. Agora, isso é muito bom ser visto à luz da palavra. Esses salvos da segunda ressurreição vão ser salvos, inclusive, pelas obras. Vai haver um julgamento, uma balança. Vai haver uma balança ali. Quem foi bom para os judeus, quem foi bom para o povo que vivia a mensagem da era. Porque muita gente não foi luterano na era de Lutero, mas foi bom para com Lutero.
Essa gente tem crédito. Inclusive é uma terceira classe também dentro dos gentios. Estive preso, me visitaste. Estive nu, me vestiste. É claro que São Mateus 25 já está relacionado com os judeus. Essa separação aí. Mas tem essa aplicação aqui. Também os gentios. Você nunca deve estar contra. Você não precisa estar contra. Você não está no que é verdadeiro? Para que ficar contra? A luz vive brigando com as trevas. Por quê? Não, São João disse, no que é verdadeiro, estamos. Então não precisa estar brigando. Agora, vamos para um fato que tem que ser encarado de uma forma real. Minha irmã, meu irmão, que tem essa mensagem no seu coração. Você não pode se escandalizar. O seu sofrimento é maior. Parece que Deus não te ouve. Parece que Deus te esqueceu. Quando o profeta desta era perdeu a sua primeira esposa com sua filhinha, num juízo que caiu sobre aquela região ali, e justamente porque a sua primeira sogra, ele foi casado. Ele foi casado por 2 vezes. Ficou viúvo e tornou casado porque Deus mandou ele casar e São Paulo mandou que o bispo fosse casado. E São Pedro também foi casado, viu? E teve sogra. Inclusive ele gostava muito da sogra dele, que ele levou Jesus na casa dela para orar por ela e ela foi curada. São Pedro foi casado. É bom ver tantas essas coisas assim, não é? Mas a sua primeira sogra, me dê licença, era uma batista muito social. Mas a sua filha se interessou por aquele camponês e seu pai aceitou e ela também aceitou com certas restrições. E quando Deus, o profeta foi batista também, chamou o irmão Branham para a obra pentecostal, a cura divina, curar câncer, ressuscitar mortos e coisa, então ele mandou, Deus fez com que ele recebesse milhares de convites dos pentecostais, dos irmãos que criam nos dons. Sabe o que a sua primeira sogra disse para ele? Minha filha não vai se misturar com aquelas porcas. Foi o termo que ela usou. Porque foi assim realmente que os pentecostais foram tratados. Quando estava na era própria, no dia certo, no maná do dia. Muitos deles não sabem disso, ignoram isso. Resultado, o profeta obedeceu a primeira sogra. Perdeu a sua esposa, perdeu sua filha, houve um juízo sobre a região, uma enchente enorme, morreu muita gente, tudo por causa daquela desobediência. Mas eu queria chegar exatamente aqui. Quando ele estava com sua esposa, lá no necrotério, com flores no túmulo de seu pai, de seu irmão, e a sua menininha morrendo, sua Sharon morrendo, o diabo aproveitou. É claro, essa hora ele chega. E disse, olha, você quer saber de uma coisa? Esse Deus não gosta de você. Você vê, ele cura os outros. Através de sua oração, ele cura tumores, câncer, paralíticos, cegos. O irmão Branham diz assim, o diabo sabia que não adiantava ele tentar me persuadir que Deus não existe, porque muito bem ele sabia que eu conhecia Deus pessoalmente. Então, o diabo continuou com o seu arrazoamento. Ele teria que dizer, é a serpente lá, dizendo, não foi assim que Deus disse para Eva? Esse evangelho torcido, astuto, que Paulo temeu que a igreja fosse mais uma vez enganada por essa serpente. Então, é aquela coisa polida. Olha, esse Deus não gosta de você. Quem sabe ele está falando isso para você. Você perdeu seu tempo, perdeu sua posição social, perdeu um grande ministério para estar misturado com essa gente. Veja se tem algum príncipe no meio deles.
Mas esse Deus não gosta de você. Ele ressuscita mortos, ele cura todo mundo por aí. Agora a sua família, veja a sua mulher lá no necrotério. Olha lá para a sepultura de seu pai, de seu irmão. A sua filhinha aí, que você está chorando em cima dela. Por que você não amaldiçoou esse Deus? O profeta, o irmão Branham, disse que essa natureza terrena, da razão, combinou, aceitou. Por quê? Ele disse, Deus não quis falar comigo naquela hora. E quando Deus não quer falar comigo, ele usou a expressão, Deus fechou a cortina, não quis me ouvir a respeito da minha família. Ele não queria ouvir a minha oração, os céus ficaram de bronze. Então, afirma ele, era a hora do diabo falar comigo. Porque quando Deus não quer falar com o homem, então a hora mais própria que tem do diabo pregar o evangelho para ele. O seu evangelho da serpente. Se Deus não pode falar com você através da mensagem genuína do dia, pode deixar. Você vai ouvir outro evangelho. Bonito. Você vai ter um culto de Caim, um altar muito lindo. Então, a natureza terrena, humana, do irmão Branham, disse, isso é verdade. É verdade, é verdade, Deus não me ama. Porque bem ele sabia que o quanto Deus fazia através dele pelos outros. Mas pela sua família, por ele, não podia fazer nada. Não foi assim que a mulher de Jó foi usada? Oh, amaldiçoa esse Deus, você foi tão fiel para ele, agora ele deixa você ficar nesse estado aí. Onde está essa mensagem? Cadê seu pastor? Então logo ele manda um pastor cuidadoso lá te visitar no hospital. Amoroso, precisa ver. Só que nem te batizar em nome do Senhor Jesus Cristo ele não tem coragem, porque senão perde o emprego. E tem que basear em doutrina de 325 anos depois de Cristo, endeusar um termo de 3 pessoas distintas. Ah, meus irmãos, meus ouvintes, a broca foi perfurando o William Branham, a massa, a natureza humana, os sentidos, a razão, foram tomando lugar. Mas quando chegou lá dentro, a broca quebrou, encontrou uma pecinha, uma fagulha lá dentro, que aquela realmente era a alma vinda de Deus, a eleição, a predestinação. Então o que fez aquela coisinha lá dentro? Como Davi era tão pequeno diante de Golias e a pedra muito menor, aquela coisinha que estava dentro de Jó, que mandou a mulher dele para o lugar que ela deveria estar. Aquela coisinha que estava lá dentro do profeta e que está dentro de você, minha filha eleita, irmã eleita, irmão eleito de Deus. Quando a razão está trabalhando por fora, o que o profeta disse? Satanás, Deus deu, Deus tomou. Vai-te, Satanás! Filhinha, descanse em paz. Vai para os braços da mamãe. Há uma tumba aberta em Jerusalém, testificando que esta também será aberta. Esse é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho de Paulo. É que fala com a sua natureza espiritual. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que emoção ter Jesus como amigo. Quanta paz poder viver e desfrutar. Nossa vida tem assim bom abrigo. Onde vamos todo instante descansar. É Jesus quem nos dá alegria.
Jesus, quem sempre vem nos confortar. Ele nunca deixa só seus filhinhos. Em suas mãos queremos hoje descansar. Em suas mãos buscamos força. Em suas mãos buscamos a paz. Que segurança ter amigo tão bom, tão bom. A vida então depomos em suas mãos, em suas mãos buscamos força. Em suas mãos buscamos a paz. Que segurança ter amigo tão bom, tão bom. A vida então depomos em suas mãos. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Povo sofrido, mas cheio de vigor, que tem negado aqui suas vidas para seguir a voz do bom pastor. Riqueza e glória que o mundo oferece, para este povo não tem mais valor, pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando a voz do Senhor. Pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando a voz do Senhor. Há muitas vozes a soar no mundo e a enganar o povo sem pastor, que não aceitaram a esta mensagem que vem precursando a vinda do Senhor. Mas a ovelha eleita não se engana, ela conhece a voz do seu pastor. Pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando a voz do Senhor. Pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando a voz do Senhor. Em cada era
falado, com suas palavras doces em amor, e sua noiva sempre escutando, pois seu deleite é na voz do Senhor. Quando calamos é que Ele fala, com voz suave cheia de amor. E é por isso que vivo contente, pois sigo escutando sua voz de amor. E é por isso que sigo contente, pois sigo escutando sua voz de amor. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Para onde for, irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar irei. Seguirei a
Cuida-te de ti mesmo. Se você procede, vive e anda de acordo com os costumes mundanos, anticristãos, é porque você ouve e vê de bom grado as coisas mundanas, e você nutre o seu espírito com tais coisas. Diga-me a qualidade de música que você ouve, a qualidade de literatura que você lê, o tipo de pessoa com quem você anda, as coisas que você gosta de ver, e eu direi a qualidade de espírito que você tem. Selecione as coisas para você e para a sua família. Selecione de acordo com a palavra de Deus. Selecione de bom grado, ouça de bom grado o conselho de Deus. Não vire as costas para Deus, para a sua palavra, e você terá um resultado maravilhoso na sua vida, no seu lar. Porque então você se sentirá seguro seguindo a Cristo. Seguindo a Cristo, eu sou bem feliz. A cada momento, conforme Ele diz, jamais terei medo do incerto porvir. Se passo a passo a Cristo seguir. Seguindo a Cristo, eu sou bem feliz. A cada momento, conforme Ele diz, jamais terei medo do incerto porvir. Se passo a passo a Cristo seguir. A estrada é escura, mas Cristo conduz. Andando com Ele, caminho na luz. A estrada é estreita, mas junto Ele está. E dia após dia me sustentará. Tenha cuidado de ti mesmo, reprovando intimamente todos os costumes mundanos anticristãos. Assim você estará cuidando-te de ti mesmo. Toda mensagem deve ter um exemplo prático, porque o natural explica o espiritual. Jesus usou assim, tomando a natureza, proferindo parábolas. Também os apóstolos fizeram o mesmo, e todos que escreveram a Bíblia Sagrada
divinamente inspirados pelo Espírito Santo, tomaram o natural para falar do espiritual. Nós temos aqui um exemplo prático na vida humana para darmos sequência ao conselho de São Paulo a Timóteo, que acabamos de citar, conforme está escrito na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 16. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Essa carta é para mim, porque há muitas pessoas me ouvindo. Milhares têm me ouvido, milhões, não é? Por esse Brasil afora, nos púlpitos, nas praças, por vários lugares. Pessoas têm me ouvido no exterior, na Europa, até nos Estados Unidos. Então eu tenho tido esse cuidado. Para mim, essa carta não é para Timóteo mais, é para mim. Então ele está dizendo, fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então vamos aqui para um exemplo prático, no sentido de cuidar-se de si mesmo. Vamos repetir para que os nossos ouvintes entendam a necessidade do exemplo prático em uma mensagem, porque o natural explica o espiritual. Há determinados cuidados que cabe exclusivamente aos pais para com seus filhos, desde que nascem, é claro. A criança depende dos cuidados dos pais e principalmente da mãe, em todos os sentidos. O asseio íntimo, a alimentação, em todos os sentidos que você possa pensar, a criança depende dos cuidados dos pais e especialmente da mãe. Mas quando aquela menina, aquele menino, alcança uma determinada idade, então, cuida-te de ti mesmo. A menos que seja um anormal, um excepcional, uma coisa assim. Mas já é tempo de você saber tomar o seu próprio banho, ter os seus próprios cuidados íntimos, etc. Ouvintes, a igreja, nesse sentido, ela é mãe. Agora, São Paulo fala na sua primeira carta justamente isto, na excelência, no caminho mais excelente que ele apresentou para a igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, ele toma o natural, o humano, para falar do espiritual, e diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então podia cuidar-se de si mesmo com uma mente adulta, crescida, desenvolvida, não é? Mas por que o povo, de um modo geral, não sabe cuidar-se de si mesmo no sentido espiritual? Mas certa feita, um general de 4 estrelas no México esteve nos Estados Unidos numa das reuniões do profeta desta era, e ali ele recebeu o Espírito Santo. E ele disse, eu tenho que levar esse homem no México. Chegando lá, foi falar com o presidente. E o senhor arcebispo entrou na questão dizendo, como vamos trazer este homem aqui? Em outras palavras, ele não tem o mesmo caminho nosso, não é a mesma religião da nação. E o general disse, mas acontece que milhares irão na arena para ouvir este homem.
aquele arcebispo disse: mas, senhor general, senhor presidente, são pessoas ignorantes, pessoas que não sabem nada, menos esclarecidas é que vão ouvir este homem. O então presidente do México disse para o arcebispo: senhor arcebispo, o senhor tem essa gente há 500 anos nas mãos. E por que essa gente é ignorante ainda? Bom, foi o suficiente para ele se despedir caladinho e foi embora. E o certo é que o profeta veio no México e houve até a ressurreição de mortos e muitas conversões. Mas esta menina já está crescida. Conta-se que uma garota de seus 10 anos para 11 anos foi levada ao médico e quando chegou ali o médico chamou a mãe à parte e teve por obrigação de dar-lhe uma advertência muito severa. A menina foi sem o devido asseio que ela deveria ter como uma menina de 10 anos, de 11 anos, e ela foi sem tomar banho, mais claramente falando. A mãe simplesmente colocou um vestido muito bonito sobre ela, sobre o seu corpo. E o médico, numa linguagem popular, lavou a cara daquela mãe. Disse: como pode ser uma coisa dessa, uma menina nessa idade, uma menina normal? A senhora fazer uma coisa dessa só não tem ensinado determinados cuidados para essa menina? E esta é uma das causas da sua doença. Ora, por que se desenvolve tanto em todos os sentidos e não podemos crescer espiritualmente? Uma coisa não estaria confundida com a outra. A coisa sagrada não teria sido violada, pisada, escarnecida, se houvesse um crescimento espiritual, se houvesse a devida instrução espiritual. Mas você sabe, Deus trata individualmente com o seu corpo. Deus não tem organização na terra. Deus tem organismo, é um corpo vivo, é você. Cuida-te de ti mesmo. Faça seu culto doméstico. Leia a Bíblia. Busque a revelação dos selos, do Apocalipse, e você terá um estímulo cristão. E você selecionará tudo para a sua casa. Não é qualquer coisa que vai entrar em sua casa. Não é qualquer propaganda que vai entrar em sua casa. Não é qualquer moda. Você estará cuidando de ti mesmo e também dos seus queridos. Pois bem, vem um outro conselho: conheça a ti mesmo. Isto é para o que tem entendimento próprio. Nós vamos lembrar aqui do Joãozinho e o espelho. Joãozinho foi um menino que foi criado no interior de Kentucky. Lá eles tinham apenas um pedacinho de espelho que estava pregado numa árvore no fundo da casa rural onde seus pais moravam, e que somente a pessoa adulta podia ver-se a si mesmo com muita dificuldade naquele pedacinho de espelho. Joãozinho então nunca tinha visto um espelho, jamais tinha visto a si mesmo, não conhecia a si mesmo. Mas um dia, quando eles foram a Louisville, no estado de Kentucky mesmo, nos Estados Unidos, na casa de uma tia, de repente Joãozinho entrou num corredor que no final tinha um grande espelho, do tamanho da parede do corredor, onde finalizava o corredor. E Joãozinho levantava a perna, o menino do espelho levantava a perna. Joãozinho levantava um braço, o Joãozinho do espelho levantava um braço. Ele piscava um olho, fechava um olho e punha língua. O menino do espelho fazia a mesma coisa. Até que sua tia e sua mãe estavam ali atrás olhando aquilo e chegaram ali, naturalmente riram muito do Joãozinho. Por fim, o Joãozinho concluiu que aquilo era ele mesmo. Agora Joãozinho podia conhecer-se a si mesmo, saber de que jeito eram seus olhinhos, o seu nariz, a sua boquinha,
até mesmo seus cabelos, que sua mamãe penteava tanto, mas ele não sabia como e por quê. Ele nunca tinha visto a si mesmo. Mas o dia que ele viu um espelho, ele pôde ver-se a si mesmo. Quantas pessoas não têm visto a si mesmas no espelho de Deus? Oh, se as mulheres apanhassem a primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso 9, 1 Pedro, capítulo 3, e olhassem nesse espelho. 1 Coríntios, capítulo 11. Ah, se os homens apanhassem a Bíblia como um espelho, que coisa diferente seria este mundo. Mas volto à recomendação de São Paulo: tenha cuidado de ti mesmo, porque a salvação individual, o arrebatamento individual, busque a Deus enquanto vocês podem achá-lo. Jesus conhecia a si mesmo, por isso não trocou a sua glória por todo o reino deste mundo, quando lhe foi oferecido. Os cristãos conhecem-se a si mesmos e também o que eles possuem. Por isso não trocam a sua herança pela glória terrena, nem tampouco se rendem nas lutas, nas aflições. Cuida-te de ti mesmo. Tome seus cuidados íntimos. Não seja mais menino, mas seja adulto na fé. Cuida-te de ti mesmo. Você tem com o que lavar-se a si mesmo? Você tem a fé no sangue de Jesus Cristo? Você tem a palavra de Deus? Você tem a mensagem revelada? Tome seus cuidados íntimos espiritualmente falando. Não seja mais menino levado por ventos de doutrinas. Conheça-se a si mesmo como herdeiro de Deus, como filho de Deus. Então nunca jamais trocará a sua posição por nenhuma outra posição aqui na terra. Jesus trocou? Uma vez revelada a glória aos apóstolos, eles trocaram? O Pedro, que negou a Jesus antes do Pentecostes, passou a confessá-lo diante das autoridades com toda ousadia, e morreu como seu mestre, crucificado e a seu pedido, de cabeça para baixo. Paulo enfrentou tudo, porque ele dizia assim: eu sei em quem tenho crido, estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Cuida-te de ti mesmo. Conheça-se a si mesmo como herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, porque o Espírito Santo que tem nos revelado a palavra testifica dentro de nós que somos filhos de Deus. E vale a pena lembrarmos nesse instante do filho pródigo, que mesmo estando naquela lama, naquela miséria, naquela desgraça, tinha filiação. Ele conhecia o seu sangue, ele conhecia a sua filiação. Caindo em si, disse: levantar-me e irei ter com meu pai. Ele sabia que ele tinha um pai. Eu sei que eu tenho um pai nos céus. Você tem que saber que você foi gerado, não simplesmente foi criado, porque todos são criaturas, mas são filhos de Deus somente aqueles que são gerados pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe nesse reconhecimento. Cuida-te de ti mesmo, crendo na palavra. Faça um asseio íntimo na sua alma, no seu espírito, e viva para sempre, eternamente, com Jesus. Amém. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Recordemos as palavras do apóstolo: rogo-vos, pois,
eu preso no Senhor. Que andeis na vocação da qual sois dignos, suportando-vos uns aos outros em amor. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E guardai a unidade do Espírito, através do santo vínculo da paz. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus, o qual de todos nós é Pai. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E não sejamos quais meninos inconstantes, levado em roda por todo vento de ilusão, porém crescendo no total conhecimento de Jesus Cristo, nossa eterna salvação. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. conduz ao céu, que conduz ao céu.
Oh.